Boa tarde, nobres vereadores. Vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, no dia 17 de 3 de 2025. Eu, Luiz Manuel Alexandre Neto, nosso vice-presidente Marcos Soares Machado, secretária Giovana Vitor Mondardo e os nobres vereadores Antônio Manuel, Daniel Formentin, Nicola Irário Martins, ausente, e Juarez de Jesus. Vamos dar início às pautas da matéria. Secretária, tem alguma informação? Boa tarde, presidente, aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Só um memorando do vereador Nicola Martins, um memorando 171 de justificativa de ausência. Justificativa aceita. Pode dar início à leitura dos projetos. Projeto de lei número 6 de 2025. Autora vereadora Giovana Vitor Mondardo. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva de Voleibol de Criciúma. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relator, vereador Nicola Martins. Então, o vereador Nicola Martins ele está ausente, mas ele já botou no grupo pela aprovação ok. Algum vereador quer relatar? Posso relatar, cara, sem me relatorar de dó? Isso. Vereador Posso Daniel relatar, Formentin, senhor presidente? Com a relatoria. Minha relatoria é pela legalidade e constitucionalidade, assim que voto. Tá. E encaminhe-se, senhor presidente, no termo do regimento, ao plenário. Ele não precisa passar nas demais comissões. A relatoria do vereador Daniel está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Entendido de plano. PE número 7, 2025, autor prefeito municipal. Altera o caput do artigo 3º da lei número 6.683, de 14 de dezembro de 2015, e dá outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica. Relatoria do vereador Nicola Martins. Então, o vereador Nicolas Martins não está presente na casa e eu vou passar a relatoria para os nobres vereadores, se algum vereador gostaria de relatar, se não, vou fazer a indicação. Senhor presidente, posso relatar a DIDOC? Fique à vontade, A vereador. minha relatoria, senhor presidente, é pela legalidade e constitucionalidade. Esse PE, ele visa um convênio com a Polícia Militar de R$60 mil, altera o convênio já existente e amplia. E penso que é de suma importância essa parceria do município com a Polícia Militar, né? Que a Polícia Militar aqui no nosso município, ela presta serviço relevante para a nossa sociedade. Então, a minha relatoria é essa, é pela legalidade e constitucionalidade do projeto. A relatoria do vereador continua em discussão. Com a palavra, líder do governo, vereador Antônio Manuel. Só para reforçar o relato do vereador Daniel, para os vereadores que estão chegando agora, esse convênio existe no município. Ano passado nós aumentamos de 40 mil para 50 mil e agora está passando de 50 mil para 60 mil, um convênio de trabalhos prestados junto aos parques municipal. Enfim, esse trabalho que eles fazem apoiando o município. Só para reforçar. A relatoria dos nobres vereadores continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Atendido de plano. PE número 8 de 2025, autor prefeito municipal. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, e dá outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relatoria do vereador Juarez de Jesus. Nobre vereador Juarez de Jesus está com a palavra. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Eu acompanho o parecer jurídico da Casa, pela legalidade e constitucionalidade. A relatoria do vereador Juarez está em discussão. Não havendo quem queira discutir,
está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado de plano. PE número 5 de 2025, autor é PL aqui, né? Autor Nicola Hilário Martins. Acrescenta o artigo 4º à Lei número 5.660 de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a criação das áreas de estacionamento rotativo pago e estacionamento em áreas especiais, nas vias, logradouros e espaços públicos do município de Criciúma e de outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica. Relatoria, vereadora Giovana Mondar. A palavra está com a nobre vereadora Giovana Vitor Mondar. Presidente, eu vou ficar com esse projeto mais uma semana para relatar na semana que vem. Entendi de plano. Projeto de lei número 7 de 2025, autoria vereadora Giovana Mondardo. Assegura às mulheres o direito de terem como acompanhante uma pessoa de sua livre escolha durante consultas e exames em geral nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do município de Criciúma e estabelece que, em caso de consultas e exames em geral que envolvam algum tipo de sedação, a presença de acompanhante será obrigatória. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da relatoria, vereador Daniel Formentin Bonifácio. A palavra está com o vereador e relator Daniel Formentin. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Embora o parecer da casa muito bem fundamentado, ele pugnou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, eu peço vênia aos servidores para discordar do parecer e passo a ler o relatório. Entendo que, muito embora exista uma legislação federal que disciplina a matéria, nota-se que o projeto de lei a excelentíssima vereadora Giovana Vitor Mondardo é mais amplo. Sendo assim, reputo como jurídico, visto que uma lei em sentido estrito deve gozar da capacidade de intervir de alguma maneira na sociedade. Portanto, ao garantir a atenção humanizada nos casos de mulheres que suspeitam ou realizem denúncia de violência sexual, o projeto de lei é mais abrangente. Não se ignora aqui, senhor presidente, como bem frisou o corpo técnico da casa, o alerta de criação de leis inócuas que não surtirão efeitos no mundo jurídico. Todavia, como dito, a lei é mais abrangente e em nada contraria a lei federal, estando, ao meu sentir, alicerçada no princípio da simetria. Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de criação de sanções administrativas não prevista na lei federal. Sendo assim, entendo que o nobre projeto deve prosperar, dado que se enquadra no artigo 30, inciso 2º da Constituição, pois suplementa a lei federal. Nesse sentido, voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. É assim como voto, senhor presidente. A relatoria do vereador Daniel está em discussão. Quero discutir, presidente. Fica à vontade, nobre vereador. Agradecer a relatoria do vereador Daniel. Creio que seja importante fazer sempre um apontamento quando a gente está aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira vez que eu participo, mas diga-se de passagem, o vereador Juarez e eu temos um acúmulo nessa discussão do ponto de vista da ilegalidade, do controle de constitucionalidade de maneira geral, e essa aqui é uma comissão política como todas as outras. Aqui não se estabelecem profissionais técnicos das áreas, como não se estabelecem assim na Comissão de Educação ou na de Saúde. E é por isso que o ponto de vista político precisa sobressair no aspecto que abrange a necessidade da discussão do que concerne a sociedade, o que concerne a municipalidade. Portanto, a Constituição Federal, como muito bem disse o vereador Daniel, se estabelece no artigo 30, no inciso 2º, o que compete ao vereador. Afinal, se não só suplementar causas federais e estaduais, mas também legislar sobre causas locais. E esse é o caso. Então, agradeço a relatoria e fico à disposição dos nobres colegas também para qualquer eventual dúvida. A relatoria dos nobres vereadores continua em discussão. Com a Só, palavra, vereador Juarez. só gostaria de parabenizar o vereador Daniel
pela relatoria e parabenizar a vereadora Giovana Mondardo pelo excelente projeto. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Você conhece o Posso ir pro próximo? Pode. PL número 8. Autor, vereadora Giovana Vito Mondardo. Institui a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis e produtos de cannabis para fins medicinais do município de Criciúma e da outras providências. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relatoria do vereador Marcos Machado. Com a palavra, o nobre vereador, nosso vice-presidente, Marcos Machado. Boa tarde, presidente vereador Neto. Boa tarde, vereadora Giovana. Boa tarde, colegas. O tema que a vereadora traz, a vereadora Giovana, ele é muito importante, ele é muito latente na sociedade hoje, inclusive com inovações tecnológicas no sentido de saúde. Então, para criar uma alternativa para a gente não ter problema logo ali na frente, eu vou segurar mais uma semana para construir uma relatoria a contento do plenário, a contento que a gente possa levar isso para frente, porque esse projeto me interessa muito, vereadora Giovana, em te ajudar, em ser parceiro nessa causa. Por isso que eu vou ficar com ele mais uma semana, tá? Ok, vereador, atendido. Projeto de lei número 9, autor vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Estabelece a obrigatoriedade da notificação compulsória de casos de violências de interesse do Sistema Único de Saúde. A autoridade sanitária municipal, a vigilância epidemiológica das violências a serem realizada por todos os profissionais de saúde, membros do Conselho Tutelar, instituições de ensino e serviços de assistência social, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos, em todo o território do município de Criciúma. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica. Relatoria do vereador Marcos Machado. A relatoria está com o nobre vereador, vice-presidente Marcos Machado. O projeto é muito importante, e por ser tão importante a esse modo, eu quero procurar o autor, o vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, para conversar sobre duas dúvidas que eu tenho sobre o projeto, e por isso também vou segurar mais uma semana antes de relatar, presidente. Questão de ordem, presidente. Fique à vontade, Eu vereador. queria fazer uma contribuição, vereador. Gostaria de me colocar à disposição para discutir, já que essa já é uma obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde, que prevê a obrigação de qualquer profissional e servidor público a notificar em caso de violência. Com certeza, vou lhe procurar no gabinete para a gente discutir isso. Projeto de lei número 10, autor vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Institui o Programa Municipal de Acesso ao Canabidiol e cria o Ambulatório Municipal para a Prescrição de Canabidiol no âmbito do município de Criciúma, Estado de Santa Catarina. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. A relatoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio. A relatoria está com o nobre vereador Daniel Formentin. Com a palavra. Senhor presidente, eu vou segurar esse projeto por mais uma semana e estudar o tema, muito embora o parecer jurídico da casa ele está bem fundamentado. E a minha dúvida também, senhor presidente, uma questão de ordem, que embora o regimento interno não prevê essa possibilidade, mas nos processos judiciais existe o caso da litispendência, quando o objeto ou a causa de pedir ela seja idêntica, acontece a litispendência, que a primeira ação ela protocolada, as demais acabam caindo. Eu não, né? Então a minha dúvida seria nesse sentido. Os dois projetos eles são similares. A minha dúvida aqui na CCJ é que, nesse caso, a gente aplicaria a litispendência e o primeiro projeto ficaria, ou os dois projetos tramitariam de igual forma? Há uma outra questão também, senhor presidente, que acontece em outras casas legislativas, que existe o apensamento dos projetos quando eles tratam da mesma matéria. Só que o nosso regimento interno ele é omisso nessa situação.
até para não haver, senhor presidente, um choque de parecer, tanto meu ou do vereador Marquinho, a minha sugestão é que a minha relatoria ela ficasse com o vereador Marquinho ou a relatoria do vereador Marquinho ficasse comigo, porque os dois projetos eles são similares, mudam algum ponto. Essa é a minha proposta, mas o regimento interno dessa casa, senhor presidente, ele é omisso. Eu não sei se uma questão de ordem, vereador Juarez, a gente poderia levar à mesa diretora e a mesa diretora ela sanar através de um precedente, ou a gente ficaria assim nas duas relatorias, porque o objeto em si ele é parecido. Se fosse um processo judicial, aconteceria a litispendência. Aí, a litispendência, a gente poderia resolver o primeiro projeto protocolado, ele tramitaria, e o segundo cairia. Ou a gente poderia fazer o que acontece nas outras casas legislativas, seria pensado, e apenas um relator. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, líder do governo, Tony Manuel. Como existe um conflito aí, na realidade, de dois projetos que quase que... Eu acho que tem que despertar é quem trabalha na logística da casa. Porque a logística, antes de fazer o encaminhamento, ela tem a avaliação de todos os projetos, requerimentos da casa, tem que fazer uma avaliação. Aí chega nesse momento, esbarra com um projeto do vereador tal e do outro, daí vão dar preferência para quem? Então, eu acho que deveria se ter uma conversa com o pessoal da Legística para fazer uma avaliação mais aprofundada a cada projeto que passa lá em requerimento. Seria importante até antes que chegasse no jurídico para não dar esse problema. Vereador Daniel, na verdade já foi botado os relatores, isso não tem conhecimento se cabe uma questão de ordem, mas eu acho que você, juntamente com a vereadora Giovana, juntamente com o vereador Marquinhos, pode fazer um embasamento disso e discutir. Já que foi determinados os relatores, a gente vai manter a ordem da casa. Questão de ordem, presidente. Fique à vontade, vereadora. Também queria fazer uma contribuição, aqui consultando o Ramires, que na legística, antigamente, quando a gente tinha o Cabreira, ele tinha um protocolo que ele, quando encaminhava o primeiro projeto, o segundo que vinha da mesma matéria, ele já fazia o filtro automaticamente e não pode trabalhar em cima. O que o Ramires me relata agora é que a gente não tem lá na legística um controle sobre o horário, quem protocolou primeiro. Pode ser no mesmo dia, o que ele sabe é que é no mesmo dia, não sabe quem foi primeiro. Ele consegue consultar, é isso? Não, então, por favor, eu vou pedir para o Ramires fazer a contribuição nesse aspecto palavra, e para eu continuar Ramires. em seguida. Boa tarde, vereadores. Só para esclarecer como é que funciona lá na legística, qualquer projeto que chega lá, a gente faz essa pesquisa sobre o tema, se já tem lei ou se já tem outro projeto. Mas pode acontecer que passaram 2 projetos lá recentemente e nenhum deles foi protocolado ainda. Pode acontecer. A vereadora Giovana fez o projeto com o tema e o vereador Luiz com o mesmo tema. E os 2 não estariam protocolados quando eu fiz a pesquisa, entendeu? Aí, depois que protocola, teria que fazer o filtro na hora que vem para a leitura em plenário, entendeu? Só para esclarecer esse ponto, que às vezes não tem como a gente fazer esse filtro lá. Ou seja, o problema está na distribuição. E acho que é importante que a gente faça uma conversa com a mesa diretora, porque isso não pode se repetir, vereadores. Obviamente que eu tenho conflito de interesse sobre o tema, mas até agora isso nunca tinha acontecido. Então, em 4 anos de mandato aqui, isso nunca aconteceu. E com todo respeito ao vereador, não tem estabilidade na política para ter uma condensação dos projetos de bases opostas completas. Né? Na verdade, vereadores, por isso que eu fiz até o convite para o jurídico da casa, que não foi combinado isso aqui. Mas importante que todos os vereadores tiveram conhecimento. Né? Eu fiquei até um pouco preocupado, o nosso líder e nosso vice Marquinhos, por isso que eu fiz o convite para o nosso líder, até chamei agora no meu gabinete, para o Gelson Fernandes, que é o jurídico da casa, que ele também ficou preocupado em relação a isso. Convidei ele até para participar aqui, porque isso deixa um pouco os vereadores constrangidos e não fica legal, né? Fica à vontade. Microfone, Gelson, só porque está sendo gravado. Pode sentar aqui, querido. Ó.
O Ramires, só pedir uma oportunidade de esclarecer, o Ramires falou muito bem sobre o processo de encaminhamento da legística, e sobre o caso desses dois projetos, a minha análise jurídica daí, claro que a gente faz só a análise técnica jurídica, como disse bem a vereadora Giovana, e vocês têm aqui, né, a razão do mérito e do que é relevante para a sociedade, que é a parte política. E sobre esses dois projetos do cannabis que envolve, o vereador Daniel foi muito feliz, o vereador Toninho, que na hora da distribuição ficou para dois vereadores diferentes, e realmente são similares as questões ali, inclusive sobre o que a gente se pronunciou, né, da despesa, que gera despesa, do impacto orçamentário e financeiro, e das atribuições. Um pede para criar um ambulatório, o outro tem questão de medicamentos, e vocês gerar para dois vereadores seria dois trabalhos, e quem vai analisar são vocês mesmos. Correto. Então, eu acho que um já vai estudar o caso, já pode, né, como se a gente... E quando o regimento, só para contribuir, presidente, é omisso, a mesa ela tem o poder de decisão. Claro, com a aquiescência também do vereador relator, que é de bom ouvido, e que um ceda para o outro também. E também da vereadora que é a autora, que é a Giovana, fazer esse consentimento. De um só, é menos trabalho, vai ser o mesmo assunto, e depois vocês vão, como ele vai pedir para vista para a semana que vem, é um trabalho só, mas pode ser feito de maneira jurídica, pela omissão do regimento, essa junção de um relator só, é só haver adesão da mesa. Obrigado, Gelson Fernandes, o Gelson que é o jurídico da casa. Então, o pedido de vistas do vereador Daniel Formentin foi atendido. Com a palavra, presidente, o vereador... uma questão de ordem. Vontade, presidente. Vontade, vereador. Essa questão da litispendência, a minha sugestão é que essa comissão encaminhasse à mesa diretora para que decida eventuais outras situações para que a gente não fique nesse limbo jurídico e o regimento, e a gente consiga achar uma saída dentro do regimento interno. Encaminhasse essa questão da litispendência para a mesa diretora decidir. Correto. Questão de ordem, presidente. Fique à vontade, vereadora. O projeto não é o mesmo. São eu não vou diferentes. aceitar unificar os projetos. Eu já manifestei aos relatores, isso eu não vou retirar o projeto, e também não tenho disposição para unificar com o vereador que não converge com o que eu acredito. Então, tudo certo. Correto. Vamos Questão ter de que ordem, consultar a mesa presidente. diretora. Acho que esse é o caminho. Palavra, vereador Marcos Machado. Só para contribuir e corroborar com a fala da vereadora Giovana, o projeto de lei que ela apresentou aqui na casa já tem toda uma fundamentação inspirada na Assembleia Legislativa, uma política que vai ser implementada no Estado daqui a pouco. Eu só segurei o projeto para que a gente possa discutir junto com ela uma situação. Se ficar nesse imbróglio, eu vou pedir para rever o meu posicionamento aqui na casa. O projeto dela é totalmente diferente daquilo que o vereador Luiz vem propondo ali, então a gente precisa levar isso em consideração. Vereador Daniel Formentin, relator. Vistas? Segue a pauta, nobre secretária. Projeto de lei número 11 de 2025, autor o vereador Juarez de Jesus dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das salas de aula dos Centros de Educação Infantil e escolas de educação básica da rede municipal de ensino. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica, relatoria do vereador Antônio Manuel. Com a palavra, líder do governo e relator, Antônio Manuel. Senhor presidente, esse PL número 11 de 2025, de autoria do vereador Juarez Jesus, ele, conversando aqui com o vereador, eu vou segurar esse projeto por mais uma semana para a gente construir junto isso aí. Ok. Entendido, vereador. Projeto de lei número 12 de 2025, autor o vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, institui a flexibilização dos horários de atendimento presencial e por teleconsultoria dos médicos especialistas do município de Criciúma e Estado de Santa Catarina e da outras providências. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica, relatoria vereadora Giovana Mondardo. Com a palavra, vereadora Giovana Mondardo. Presidente, eu também vou ficar com esse projeto mais uma semana, dada a importância da matéria. Atendido, vereadora.
Projeto de lei número 3 de 2025, autor o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Obriga a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, a disponibilização em plataforma digital ou sítio eletrônico de todos os dados referentes aos valores e gastos com o recebimento de recursos públicos de qualquer esfera de governo para consulta simplificada de qualquer cidadão. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica, com a relatoria vereador Antônio Manuel. Vereador Antônio Manuel, a palavra está com você. Da mesma forma, senhor presidente, também conversei também com o vereador Juarez e eu vou segurar o projeto. Atendido, vereador. Não havendo mais projetos, a nossa reunião, sessão, está finalizada. Até a próxima reunião, na próxima segunda-feira. Uma boa semana aos nobres vereadores.